participar das nossas reuniões. Vamos para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, e hoje nós vamos encerrar uma série de 4 mensagens, e essa é a 5ª, no livro de Filipenses. Nós trabalhamos todo o livro de Filipenses, e agora nós chegamos no final do livro, que é o capítulo 4, e o tema que nós estamos abordando chama-se o sofrimento. E estamos falando porque sofremos. As pessoas, eu vou trazer um pouco à luz aqui quem não participou durante esses cultos passados, mas nós estamos vivendo em um tempo onde a sociedade e as pessoas não sabem passar por momentos de adversidade. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas, quando a adversidade vem, a primeira coisa que elas procuram é os psicotrópicos, os remédios, os médicos, os psicólogos, os tratamentos convencionais que o homem hoje oferece. Então, as pessoas hoje, elas não sabem passar por períodos de dificuldades. Talvez você que está aqui hoje, você, durante esse 1 ano e meio, quase 2 anos que nós estamos vivendo essa pandemia, você foi afetado em algum aspecto da sua vida emocional, em algum aspecto da sua vida financeira e até mesmo na vida conjugal, porque nós vemos aí na televisão que alguns casais passaram por dificuldades nesse período, por terem que estar mais juntos. É interessante, né? As pessoas voltaram para dentro de casa, talvez o marido, a esposa, no período mais crítico da pandemia, não ficaram em casa, e nesse inteirinho de tempo eles não conseguiram conviver. Então houve também uma grande quantidade de divórcios, de casais que se divorciaram, porque passaram mais tempo juntos. É interessante e ao mesmo tempo triste de saber que as pessoas, quando estão juntas, elas vivem como gato e rato, né? Que casais vivem como gato e rato. Então nós precisamos entender que as dificuldades e os sofrimentos, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles fazem parte do nosso convívio com os familiares, do nosso convívio com as pessoas no trabalho, nosso convívio com as pessoas na igreja. Aqui na igreja nós temos nossos problemas, porque vivemos em comunidade. Até gosto muito de dizer o seguinte, que se você não quer ter problema, a primeira coisa que você tem que fazer é não nascer. Se você não quer passar por dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é não nascer, porque foi gerado, começou a crescer na barriga ali, aquela criança já começa então, aquele ser já começa então a viver a experiência de passar por algumas adversidades. Nós vemos crianças no ventre que elas passam por problemas, às vezes no coração, às vezes de algum problema neurológico, e tem que ser operada ainda dentro da barriga da mãe. Então, para você ver que o sofrimento, ele é inerente a todas as pessoas, independente se elas já estão aqui, adultas, crianças ou não, ou se elas ainda estão no ventre da mãe. Então, essa perspectiva que nós muitas vezes nutrimos na nossa vida, que
quando eu sou cristão, eu não passo dificuldade, isso é uma utopia e é uma mentira. Talvez alguém tenha falado para você que o crente não pode sofrer, e nós vemos muito isso por aí. Olha, você é filho do rei, então o filho do rei ele não pode passar por dificuldade financeira, porque o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele é o dono do ouro e da prata, por que você vai passar por dificuldade? Está vendo como as pessoas são manipuladas? E por serem manipuladas e acreditarem nesse tipo de discurso, quando vem a dificuldade, elas sucumbem, elas não conseguem sintetizar a sua vida, elas não conseguem colocar a sua vida em ordem, porque elas pensam, agora que eu sou um cristão, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter saúde, eu tenho que viver bem. E essa é uma mentira que o diabo inseriu no meio cristão, e nós, infelizmente, compramos muito esse tipo de discurso, e quando a adversidade vem sobre nós, então, o que acontece conosco? Nós caímos. Culpamos a Deus. Nós só não culpamos quem disse que nós não iríamos passar por dificuldade, mas nós culpamos a Deus, nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que Deus não tem olhado por nós. Então, essa é uma máxima das pessoas aí fora. Temos visto nesse período consultórios de psicólogos lotados, psiquiatras lotados, pessoas consumindo os mais diversos remédios para ansiedade, para depressão. Por quê? Porque não conseguem sincronizar uma vida de dificuldade e não conseguem viver com essas dificuldades, passar por essa dificuldade, sabendo que Deus está cuidando delas. Então elas dizem confiar em Deus, mas as atitudes que nós tomamos mostram que nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiamos em Deus, a primeira coisa que acontece com quem confia no Senhor, descansa. Amém? Descansa. Essa carta aos Filipenses, essa igreja passava por grande dificuldade. Irmão, é grande dificuldade. Não era uma pandemia que está certo que morreram muitas pessoas, mas era ameaça de morte real. Era declarar-se cristão, declarar-se seguidor de Jesus, e a sua condenação era certa. Então, essa igreja aqui, uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fica durante 3 anos com este povo, e agora o apóstolo Paulo está preso. E aí você fala assim, era como se a polícia hoje entrasse aqui na igreja e me levasse preso. Está certo que nenhum pastor ele é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Mas os danos que causaria à congregação seria grande. Por algum tempo eu creio que a congregação ficaria abalada. Por quê? Porque eu fui preso. Haveriam o quê? Questionamentos. Por que o pastor foi preso? Havia questionamentos no coração desse povo aqui. Mas Paulo, um homem de Deus, assim como houve com Timóteo, nós vemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai trazer um panorama para Timóteo, mostrando para ele que ele não devia esmorecer na fé,
que ele devia continuar e que o que ele estava sofrendo, Paulo estava sofrendo, era para a glória de Deus, era propósito de Deus. Então Paulo falou: ó Timóteo, não desanime, permaneça firme, que o que está acontecendo comigo é para a glória do Senhor. Então Timóteo estava sofrendo de um problema de fraqueza espiritual. E talvez você hoje está passando por um período de fraqueza espiritual. E aí eu digo para você nessa noite, em toda circunstância que nós passamos, em todas as dificuldades que nós passamos, eu quero te dizer que o Senhor está com você. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Essa pessoa que está sentada do seu lado, por mais íntima que ela seja sua, talvez o seu esposo, sua esposa, ou filhos, esses aí, eles têm a tendência de abandonar. Deus não. Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixa o filho dele à deriva. Pastor, mas tem pessoas que morrem e crentes em tantas dificuldades, e foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, um homem crente, um homem temente a Deus, um homem zeloso. E por que Deus deixou que ele morresse? E nós questionamos essas coisas. Queridos, Deus não poupou nem a Jesus, o seu Filho. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, desce como homem e sofre como nós, é morto, é sepultado, é martirizado, passou por difamação como nós passamos, foi chamado de endemoniado. Jesus, irmão, foi chamado de comilão, beberrão. Jesus foi condenado, foi levado a júri à noite. Era proibido julgar alguém à noite. Jesus foi julgado de forma injusta, sem direito à defesa, a advogados. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele não abre a boca, ele não tenta se justificar, porque ele sabia que o que haveria de vir e o que o Pai iria entregar nas mãos dele era muito maior do que aqueles momentos de angústia e de dor. E eu quero dizer para você, igreja, o que o Pai tem preparado para vocês é muito maior do que esse período de angústia e dor. O que Ele tem preparado para nós é muito maior. E essa igreja passando por essa dificuldade, e aqui no capítulo 4, nós vamos ver algumas exortações de Paulo, e nós vamos ver Paulo trazer alguns alertas à igreja. E ele começa dizendo assim: portanto, meus irmãos, a quem amo desde que de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Paulo está dizendo para eles assim: ó, vocês são aqueles que alegram o meu coração. Com certeza Paulo sabia, porque Epafrodito era um dos homens que levava notícia para Paulo da situação da igreja na prisão. Então Epafrodito, com certeza, quando ele ia levar não só notícias da igreja, como ofertas
porque a igreja dos filipenses era a igreja que ofertava na vida do apóstolo Paulo, ofertava no ministério dele. Era a igreja que sustentava Paulo no campo missionário. Então Epafrodito era o emissário, era o homem encarregado de levar notícia e era o homem encarregado de levar dinheiro a Paulo, para que ele se mantivesse. Paulo teve 2 prisões. Uma prisão, as 2 em Roma. A primeira vez que Paulo é preso em uma casa, uma prisão domiciliar. É uma prisão onde ele ainda conseguia receber algumas pessoas, conseguia conversar com algumas pessoas. Só que depois nós achamos que as coisas poderiam melhorar para Paulo, e talvez até seria a esperança dele que ele fosse solto, porque em algumas cartas nós vemos ele dizer assim: eu quero ir ter com vocês. Breve, aqui em Filipenses, a carta aos Filipenses, ele mesmo fala assim: eu em breve, eu quero ter, se Deus conceder, eu quero ir ter com vocês. Mas ele não teve mais essa oportunidade. Só que a coisa que já era ruim, estar preso dentro de uma casa, domiciliarmente, a coisa piorou, porque Paulo agora é jogado num calabouço, num buraco, sem janela, sem ventilação, sem saneamento. Diz alguns historiadores que ele evacuava no lugar sem nenhum tipo de latrina, fazia suas necessidades ali. Imagina o odor, o cheiro que havia naquele lugar. Alguns dizem que aquele espinho que Paulo fala em 2 Coríntios, que havia um espinho na sua carne, dizem que era um problema por causa da prisão, no escuro. Então, ele ficou com um problema nas vistas, de visão, não conseguia enxergar direito. É uma das possibilidades, não estou dizendo que é isso. Então imagina agora o apóstolo que mais trabalhou, o apóstolo que mais fez pelo Evangelho, agora está numa situação decadente. E nós vimos aqui na semana passada, no capítulo 3, que ele fala assim: olha, eu deixei tudo que eu era fariseu, sou judeu de judeu, da tribo de Benjamim, zeloso quanto à lei, perseguidor da igreja. Ou seja, ele achava que perseguindo a igreja ele estava fazendo um bem. Mas aí ele vai dizer assim: mas tudo isso que eu era e que eu imaginava que eu era muito grande, eu deixei e reputei como perca, por amor a Cristo. Eu deixei para trás, por amor a Cristo, eu deixei tudo que eu era, tudo que eu imaginava ser, tudo que as pessoas lá fora pensavam de mim, eu deixei por amor a Cristo. Então agora, o que eu sofro, o que eu sou, o que as pessoas pensam que eu sou, não importa mais. Importa aquilo que Cristo pensa ao meu respeito. E aqui ele começa a dizer: olha, eu tenho saudade de vocês, mas eu tenho alegria também de saber que vocês são a minha coroa. O que Paulo está dizendo? Uma igreja bem plantada, um povo que tem fé, um povo que é crente de verdade, é a coroa do seu pastoreio. Se a igreja caminha bem, irmãos, isso é a coroa do pastor, é a coroa daquele que conduz a congregação, conduz o rebanho. Se essa igreja é uma igreja saudável, isso é uma alegria para mim, como pastor, de saber que vocês têm andado no caminho de santidade. Então isso é que Paulo está falando para eles ali, aquela igreja em Filipos. Versículo 2: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço
a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. E eu meio que filosofei aqui, eu disse que essa carta é um lenço para nós. É um lenço para esse povo que recebeu e é um lenço para nós hoje. Porque nós podemos enxergar todas as dificuldades que eles passaram e olhar para nós hoje, as dificuldades que nós passamos hoje, e nós podemos encontrar e saber que o Senhor também está conosco. Que o Senhor está conosco na caminhada. Que tudo que nós fazemos por amor ao Evangelho não é em vão. Não é em vão, irmão. Não é em vão você ser um cristão. Não é em vão você deixar as futilidades do mundo por amor a Jesus. Não é em vão. Não é em vão você abrir mão da sua vida, do seu conforto, por amor a Cristo. Não é em vão. Não é em vão você estar aqui hoje. Você poderia estar na sua casa. Muitos faltaram hoje, não estão aqui. Não é em vão a sua vinda aqui. Não é em vão quando nós passamos a noite em oração, a noite equalizando as coisas do reino. Não é em vão. Não é em vão quando nós saímos da nossa casa e colocamos uma panela no fogo e colocamos ali verduras e fazemos um alimento e vamos para as ruas entregar para as pessoas. Não é em vão. Não é em vão quando você traz um alimento da sua casa para nós podermos abastecer e fazer uma cesta básica para alguém. Não é em vão quando você oferta, entrega o seu dízimo por amor. Não é em vão. Não é em vão quando você sai da sua casa com o coração cheio de expectativas daquilo que Deus pode falar com você. Talvez o que Deus vai falar com você aqui hoje não era o que você queria ouvir, mas Ele vai falar, porque Ele é Pai que corrige. E quando Ele corrige, Ele está querendo corrigir o quê? A rota da sua vida, a rota onde você tenta dirigir a sua vida. E eu quero te dizer que quem dirige a sua vida é o Senhor. Então não é em vão crer nele, porque quando nós cremos nele, irmãos, há um propósito, há um destino e há uma recompensa, há uma coroa nos aguardando, há uma coroa para cada crente, há uma coroa para cada cristão, há uma coroa de glória para você. Há uma esperança para você. O mundo lá fora tem esperança não, irmão. As pessoas lá fora não têm esperança não. A esperança das pessoas lá fora é o governo, é o Bolsonaro, é o Lula, é o deputado fulano de tal. A esperança do mundo é essa. É o homem. A nossa esperança é Deus. É o Senhor. Por isso, eu quero que você entenda e que você compreenda o seguinte, que tudo que você passa na sua vida está no controle das mãos dEle. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele está atento a tudo, Ele está olhando tudo. Ele está olhando quando você chora, lá no seu quarto, lá no seu travesseiro, lá na sua cama. Ele está com você quando aquele amigo de trabalho te humilha, pisa em você, quando o seu chefe te humilha, pisa em você. Ele está olhando para você quando o seu marido, a sua esposa te humilha. Ele está olhando por você. Ele está olhando por você quando os seus filhos estão nas drogas, a sua família está esfacelada. Ele está olhando por você. Como, pastor?
Em toda essa desgraça, em toda essa problemática, como eu posso ainda crer que o Senhor está olhando por mim? Paulo vai dizer: alegrem-se. Por isso é a carta da alegria, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem se alegrado em Deus, o seu Salvador? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Irmão, eu poderia repetir isso aqui 1000 vezes. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Está difícil? Alegre-se. Quantas vezes aqui no começo da igreja, e até pouco tempo, nós víamos uma dificuldade tão grande, ministerialmente falando, da igreja. Quantas vezes nós aqui reunidos em tão poucas pessoas, nas quarta-feiras, em oração, eu abria o meu coração aqui para minha mãe, para minha esposa, e falando assim: eu vou fechar essa igreja, eu não aguento mais. Tinha um irmãozinho aqui, num dia da escola bíblica dominical, que parece que chegou o ápice da minha frustração. O irmão Fábio foi embora de Rio Verde, congregou conosco aqui, um homem que Deus tirou do crack, tirou da cachaça. Eu tive o prazer de batizá-lo, de acompanhar o processo de libertação na vida dele, sem precisar ir para casa de recuperação, viu, irmãos? Hoje, um homem casado, um homem que dormia num quartinho fedorento, hoje tem casa, tem esposa, tem carro, tem tudo. Porque a palavra de Deus, ela ainda opera, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela liberta, ela é a verdade que floresce no coração das pessoas. Essa verdade, então, aí esse irmão aqui na escola bíblica dominical, eu naquela tristeza terrível, sabe quando você chega no ápice do estresse, de falar assim: não, já deu. E aí minha mãe estava aqui, eu falei, estava eu, minha mãe e ele somente no dia. Eu falei: olha, hoje é o último dia de culto nessa igreja, eu não abro mais essa igreja. Nós vamos fechar as portas. Aí o irmão Fábio, na humildade dele, na tranquilidade dele, ele chegou em mim e falou assim: pastor, faz isso não, porque o Senhor é com você, o Senhor é contigo. Faz isso não, essa igreja ainda vai crescer. Irmão, foi como essa carta de Filipenses na vida daquele povo, foi a palavra daquele homem para mim. Eu vi o Espírito Santo falar através dele naquele momento. Aquela palavra dele gerou fé no meu coração, gerou algo que talvez com palavras humanas nós não podemos explicar. Na simplicidade do falar dele, algo aconteceu ali. E aí então novamente eu me alegrei no Senhor. Foi como se eu tivesse ouvido o próprio apóstolo Paulo falando assim: alegre-se no Senhor. E novamente eu te digo: alegre-se. Versículo 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E nós vamos chegar num versículo chave dessa carta. Um versículo chave deste capítulo, aliás, não da carta, mas deste capítulo 4, que vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo quê? Pela oração. Em tudo,
pela oração, pela súplica. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O nosso grande problema é que quando nós enfrentamos uma dificuldade, seja em que área for da nossa vida, nós primeiro tentamos recorrer a alguém que possa nos ajudar. Nós vamos num amigo, nós vamos num parente, nós vamos em um conhecido, em um irmão da igreja, nós vamos no pastor. Nós ficamos dependentes de pessoas. E Paulo vai dizer para eles aqui, olha, não andem ansiosos. Agora, irmão, pensa, um homem preso, como entender isso? Um homem que está preso, que está prestes a morrer, que está no corredor da morte, ele pede para que aquela igreja, aquelas pessoas daquela igreja não estejam ansiosas. Mas Paulo, mas você está aí com a espada no pescoço, está falando para nós não ficarmos ansiosos? Aí é que está o exemplo. Quando nós passamos pelos piores momentos, é um momento de nós mostrarmos quem realmente nós somos. Se realmente nós somos crentes em Jesus Cristo. Porque o que acontece, queridos? É como eu falei aqui no começo. Estamos vivendo um momento que os evangélicos de hoje, eles querem só vitória, vitória e bênção. É vitória, até os cânticos que a gente canta na igreja, já viu? Não aqui, né? Graças a Deus, aqui a gente não canta. Mas tem umas músicas aí que a cantora canta, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Parece que nós vivemos num paraíso, na maré mansa, que nós não temos problemas. Tem aquela que diz assim, ó, se você passa pela prova e ninguém te ajuda, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Você vai espizinhar ela. Porque a vitória tem sabor de mel. Muitas vezes a vitória tem sabor de espada. Muitas vezes a vitória tem sabor de fel. Muitas vezes a vitória tem sabores e dissabores para nós. E nós temos que saber digerir isso. Então hoje aqui, igreja, eu quero deixar para vocês a consciência e na consciência de vocês, que vocês sempre irão passar por dificuldades. Pastor, mas eu nunca vou passar por um momento bom na minha vida. Sim, vai. Deve passar. Mas o sofrimento e a dificuldade, essa nunca vai faltar também. Aprenda a sofrer. Aprenda a sofrer. Como que eu aprendo a sofrer? Primeiro, não ande ansioso, porque a sua ansiedade não vai resolver o seu problema. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro na vida de uma pessoa. São duas coisas, ansiedade. Primeiro, excesso de futuro na sua vida. Pastor, como assim excesso de futuro? As coisas que ainda não aconteceram, você já está sofrendo antecipadamente. Talvez uma dívida que você tem que pagar daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, você já está sofrendo por essa dívida. Então você fez a dívida consciente de que teria que pagá-la, mas você já, a partir de hoje, começa a sofrer por causa disso. E também a ansiedade
é excesso de passado na nossa vida. Porque nós não conseguimos desvencilhar das coisas más que aconteceram conosco. Nós ficamos vivendo no passado, ficamos desenterrando defunto na nossa vida. Irmãos, não desenterrem defuntos. Problemas que passaram e que já foram superados não podem fazer parte do seu presente. Supere-os. Não ande ansioso, nem ansiosa por isso. O que vai acontecer amanhã, o próprio Jesus vai dizer assim, basta cada dia o seu próprio mal. O próprio Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos por nada. Porque vocês não podem mudar nenhum segundo da vida de vocês. Vocês não podem mudar nem para frente, vocês não podem mudar nem para trás, vocês não podem nem avançar no tempo, e vocês não podem nem regredir no tempo. Ou seja, confie hoje, trabalhe hoje, creia hoje, se fortaleça em Deus hoje, confie no Senhor hoje, vença o desafio do hoje, do agora. Viva bem hoje, porque amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Eu tenho certeza que se Ele te trouxe até aqui hoje, Ele é poderoso para te levar o amanhã e o depois da manhã, mais um mês, mais um ano, mais alguns anos. Ele é poderoso para isso. Então viva bem hoje. E Paulo vai dizer isso para a igreja. Irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Querido, é tudo. Pai, está faltando alimento lá em casa. Pai, Deus é Deus supridor. Pai, está faltando trabalho, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo render, eu não estou conseguindo prosperar. Meu irmão, Deus vai abrir portas para você. Em tudo. Pai, meu casamento, meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos não está bem. Deus é poderoso para restaurar relacionamentos. Deus, eu não tenho conseguido viver uma vida cristã. Irmãos, eu creio que é algo que Deus gostaria de ouvir de nós. As nossas fraquezas. Senhor, quão fraco eu estou na fé. Eu estou tão fraco, tão oprimido. Davi, por várias vezes nós vamos ver Davi no Salmo questionando a Deus, falando, Senhor, eu estou fraco, me dá ânimo. E nós vamos ver Davi falando assim, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são bem plantados, não com nada, nenhum vento consegue abalar um monte de Sião, nenhuma tempestade, nenhuma chuva consegue deslocar um monte. Eu gosto muito do Salmo 121, quando Davi, porque parece tão paradoxal o Salmo 121, porque ao mesmo tempo que Davi faz uma pergunta, ele já responde a pergunta, então para que fazer aquela pergunta? Mas é parte da nossa vida que ele vai perguntar, elevo os meus olhos para os montes. Olha, quando nós estamos lá no fundo do poço, o único lugar que nós podemos olhar é para onde? É para cima. Quando nós estamos no pior momento da nossa vida, que nós adotamos esse linguajar, que estamos no fundo do poço, quem está no fundo de um buraco, de um poço, a única visão que dá esperança para ele é olhar para cima e ver que há uma porta, uma luz ali.
que ainda tem a esperança de algo acontecer, de alguém descer com uma corda e tirá-lo ali daquele buraco. Então Davi vai falar: eu elevo os meus olhos para os montes, eu estou num profundo buraco, eu estou num profundo problema, eu estou numa profunda dificuldade, mas eu elevo, ainda tenho força para levantar os meus olhos, para olhar para o Senhor. Irmão, se ainda resta alguma força em você, olhe para o Senhor, olhe para Ele. De onde? Aí ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Só que no versículo 2 ele já responde: o meu socorro vem do Senhor. Então aqui essa igreja, Paulo vai dizer aqui, vocês não andem ansiosos, que todas as coisas que vocês estão passando, as perseguições, a espada que vem contra vocês, a difamação que vem contra vocês, não andeis ansiosos por causa disso, não andeis ansiosos se há alguma falta na vida de vocês, se por acaso, por causa da fé, expulsaram vocês das casas, se vocês agora não têm liberdade de cultuar, porque é o que estava acontecendo com essa igreja. Era o que estava acontecendo. Não havia liberdade de cultuar. Se não há liberdade para vocês, então não andem ansiosos por causa disso, mas coloquem tudo isso, toda a dificuldade de vocês, na mão do Senhor, no conhecimento de Deus. E Paulo vai dizer assim, e a paz de Deus. O que é, irmão? O que ele falou aí? Que a paz de Deus, que excede. O que é exceder? Quem pode aí me dar uma definição de exceder? Que vai além do nosso imaginário, vai além do que a nossa mente pode ver, pode crer, pode ter esperança. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, o nosso entendimento humano não consegue entender essa paz. O próprio Jesus, ele vai dizer assim, a minha paz eu a vos dou. A minha paz eu a vos dou. Não a dou a vocês como o mundo dá. Ou seja, o mundo tem paz, no mundo tem paz momentânea. Agora a paz que Cristo nos dá, a paz que Paulo conhecia na prisão, a paz que ele transmite para a igreja dos Filipenses, é a paz de Cristo que excede, que nós não conseguimos compreender. É um homem preso, ameaçado de morte, é uma igreja em estado de emergência decretado, também à beira da morte, uma paz perene, uma paz que nós não conseguimos compreender hoje, porque nós estamos com a nossa mente arraigadas aqui nesse mundo. Essa paz que nós, talvez, alguns aqui podem até compreender, outros não. Por quê? Porque na nossa mente, servir a Deus, como eu disse no começo, é não passar por dificuldade. Porque colocaram na cultura evangélica de que se a Sueli passa dificuldade, é porque a Sueli tem um demônio na vida dela. Ou se eu passo um problema na minha vida, é porque tem um demônio que está na minha vida, que esse demônio precisa ser expulso. Isso é o que acontece hoje. Se há falta de dinheiro, é porque o devorador entrou nas suas finanças. Essa é a cultura evangélica brasileira. Se o seu carro quebra um motor, é porque você não entregou o dízimo certinho.
Se você está gastando na farmácia, é porque você talvez não entregou o dízimo certinho como tinha que ser. Irmãos, eu não estou falando que você não tem que ser dizimista, não estou falando isso. Mas os sofrimentos, o dízimo não te isenta de sofrimentos. O dízimo não te isenta dos problemas. O dízimo não te isenta de ir para a fila do UPA, tomar remédio lá, correndo risco de morte. A oferta não te isenta de ter um problema financeiro na sua vida. Essa é uma cultura errada que nós carregamos. A paz que excede todo o vosso entendimento. Essa paz que deve habitar o coração de todo aquele que crê no Senhor. E Paulo vai dizer assim, olha o finalzinho do versículo, que maravilhoso. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Em quem? Em Cristo Jesus. A mente de vocês. Então aquela ansiedade não vai ter mais, irmãos. Irmãos, pensem bem, aqueles homens no passado, na Idade Média, cristãos que eram levados para a arena. Você pensa que aqueles homens estavam achando que eles estavam ansiosos por estar ali dentro daquelas arenas, soltavam leões famintos em cima deles, para matar não só homens adultos, mas a família inteira, filhos, crianças pequenas, crianças de colo. Vocês acham que aqueles homens entravam, aquelas mulheres entravam dentro daquelas arenas, falando assim, será o que vai acontecer conosco? Não, eles entravam ali, a história conta que muitos deles se ajoelhavam e começavam a cantar hinos de louvor ao Senhor, porque eles tinham a certeza que a paz que viria sobre eles, eterna, estava prometida pelo Senhor, era real na vida deles. Então eles eram atacados, eram mortos dentro daquelas arenas, e eles não voltavam atrás, eles não negavam a fé, eles não sucumbiam diante das pressões do mundo, eles continuavam, eles eram mortos, e ali naquele gesto de fé e de esperança, muitos ali naquelas arenas eram convertidos ao Senhor. Homens como John Rose, que foi queimado na fogueira, e quando era queimado na fogueira, ele exaltava o Senhor, ele fala, vocês estão queimando só um corpo, vocês não podem matar a alma, aquilo que Deus já me deu, vocês não podem matar, vocês podem acabar com isso aqui. Agora, só que a igreja hoje, nós hoje somos tão apegados a isso aqui, somos tão apegados nisso aqui. Hoje é até difícil morrer, porque nós somos tão apegados a esse corpo, a essa vida, que até para morrer é difícil. Nós somos apegados a isso aqui. Sabe por quê? Porque você não tem a certeza da sua salvação, você não tem a esperança em Cristo. E eu faço uma pergunta para você hoje. Se você morrer hoje, você vai dar de frente com quem? Com um Deus que vai falar assim, entre pelas portas, ou com um Deus que vai falar assim, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Versículo 8, finalmente, irmãos, Paulo vai concluir, vai trazer uma conclusão. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo assim, olha, deixa as ansiedades,
Entregue nas mãos do Senhor, e que na mente de vocês haja coisas nobres, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, isso que habite a mente de vocês, habite o coração de vocês, isso que esteja permeando a vida de vocês. E nessa noite eu falo para você, igreja do século 21, Igreja Batista Nacional, Manancial, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for respeitável, que seja isso que habite o coração de vocês, que toda a esperança do Senhor habite o coração de vocês, que toda a esperança da eternidade habite o coração de vocês. Como vai dizer Jonathan Edwards, ele vai dizer assim, olha, numa frase emblemática dele, ele vai dizer assim: Senhor, que o Senhor imprima a eternidade nos meus olhos. Imprima a eternidade nos meus olhos. O que Jonathan Edwards estava querendo dizer com essa frase? Senhor, que mesmo que as aflições se abatam sobre a minha vida, que mesmo que as coisas do mundo venham contra a minha vida, eu sempre tenha a consciência e a esperança de que o Senhor está comigo e que eu estarei com o Senhor, seja em que momento for. Que a eternidade esteja em meus olhos. Que a eternidade esteja nos olhos de vocês. Quando vocês estiverem num momento de devoção, de oração, de busca, que essa eternidade seja a esperança de vocês. Se você, por algum motivo, meu irmão, nós cairmos num leito de hospital, que a eternidade seja a esperança de vocês. Quando Abraão, eu estava aqui falando ontem para os irmãos, quando Abraão sai da terra dele, ele sai sem saber para onde Deus, vou te levar para uma terra. Você acha que Abraão queria, a fé que Deus gerou no coração dele era para algo aqui nesse mundo? Não, era na eternidade. Lá no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que a esperança de Abraão era na eternidade, não era aqui. Que o que ele buscava era na eternidade, não aqui. Nós estamos buscando daqui e deixando o da eternidade em segundo plano. Nós estamos buscando, eu falei isso aqui semana passada, riquezas aqui para gastar com as nossas futilidades aqui. Nós estamos buscando as coisas daqui para gastar aqui, para ter vida confortável aqui. É pecado, pastor? Não, é bom, só que você não deve estar apegado nisso. A sua esperança não pode estar nisso. Porque a hora que tudo isso acabar, você vai entrar no processo que nós falamos aqui, no processo de depressão. Você vai entrar num processo de angústia. Você vai esquecer daquele que te chamou para crer 100% nele. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor tem muito mais para nós. Amém? Que você creia nisso. Que o exemplo desses homens do passado seja combustível para nós hoje. Que o exemplo de Jesus seja combustível para nós hoje. Que o exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, o exemplo desses homens que enfrentaram tantas coisas. Imagina, irmão, certa vez Paulo vai dizer assim, eu estou passando aflições por dentro e por fora. Aflições por dentro, temores por dentro e muitas lutas por fora. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, além de ter a pressão espiritual, além de ter a pressão da minha vontade humana, carnal, porque quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós temos a tendência de quê? De nos abatermos.
nos abatermos na carne. Ele estava dizendo assim: olha, essas dificuldades, esses temores que eu tenho na minha alma, que estão tentando me abater, eu tenho eles por dentro e tenho eles por fora. O que era por fora? As pessoas que estavam ali indo contra a vida dele, o Império Romano que estava indo contra a vida dele. Então ele tinha guerras tremendas. Talvez hoje a nossa guerra é apenas na mente. Não tem ninguém nos perseguindo, não tem governo nos perseguindo, não tem império nos perseguindo, mas tem o império das trevas que está nos perseguindo 24 horas. Tem um império que tenta dominar a sua mente, o seu coração. A sua mente, o seu coração. E nós temos que estar o quê? Bem arregimentados, convictos de quem somos. Você tem convicção de quem você é? Você tem convicção hoje da sua salvação? Você tem convicção de que se hoje o Senhor falar assim: olha a senha do fulano, vou falar do Ivan que está aqui na minha frente, Ivan, chegou a sua senha, e aí? Pastor Sandro, chegou sua senha. Nós temos essa convicção. Encerrando, algum tempo atrás, eu vi um testemunho de um cantor que eu gosto, um cantor cristão, e ele, pouco tempo agora, ele lançou, falando a respeito, ele é um rapaz novo ainda, e ele era casado, e a esposa dele veio a ter um câncer no pâncreas, um câncer muito forte, e ele lançou ainda agora há pouco, ele quase não conta isso, mas ele lançou um vídeo na internet contando essa trajetória. Ele disse que eles estavam passando por um momento espiritual tão fraco, e depois que ele ficou sabendo do câncer da esposa dele, e eles tiveram que praticamente se mudarem para o hospital, e ele teve que acompanhar a esposa nos processos de quimioterapia, e tudo quanto foi tratamento que existia, eles fizeram para tentar a recuperação dela. E infelizmente ela veio a óbito, ela veio a falecer. Mas ele conta que os momentos no hospital foram os momentos que Deus mais fortaleceu a vida dele como crente e dela. E aí um dia, e eu creio que deve ficar como um exemplo para nós hoje, um dia antes dela morrer, e ela com muitas dores, muito debilitada, a família dela entra no quarto, e aquelas pessoas começam a chorar, vendo a situação dela, e ela chama a atenção de todos eles e fala assim: opa, espera aí, parem de chorar, não chorem, não chorem, porque para onde eu estou indo, eu vou estar muito melhor do que vocês, porque a esperança da eternidade, a esperança vai se cumprir na minha vida. Então, para onde eu estou indo, eu vou estar muito melhor do que vocês. Então, eu peço para vocês que não chorem. Uma outra pessoa chegou nela e falou para ela assim: por que você, uma pessoa tão jovem, temente a Deus, caminha com o Senhor, por que o câncer em você? E ela respondeu para a pessoa: por que não em mim? Por que não em nós, queridos?
Por que que nós somos tão falhos quando se diz respeito às coisas de Deus? Porque não conseguimos passar pelo momento da dor sem querer jogar para o outro? Por que não em nós? E eu quero te dizer nessa noite, tenha esperança, a sua esperança no Senhor. Busque a sua esperança no Senhor, porque Ele é a única fonte confiável de esperança para nós. Os médicos, a medicina, o governo, nada podem fazer por nós. Ele é a nossa esperança, Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer por nós. Eu quero convidar você, se você nessa noite está sofrendo de crises de fé, eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Como comunidade, como povo de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração neste momento. Põe a mão no seu coração. Ah, Deus. Senhor, são tantos desafios que nós temos que passar. São tantas dificuldades que nós temos que enfrentar. Senhor, nos ajude. Ajude a nossa falta de fé. Ajude as nossas debilidades, Pai. Nós somos tão fracos. Nós somos tão, ó Pai, tendenciosos a olhar para as adversidades e sucumbir diante dessas dificuldades. Deus, que nessa noite, cada um que aqui está, talvez o meu irmão, a minha irmã, está com debilidades na sua fé. Senhor, tenha misericórdia, fortalece. A Tua palavra mesmo nos garante que quem confia no Senhor é como os montes de Sião. O Senhor mesmo vai dizer que aqueles que ouvem a Tua palavra e praticam a Tua palavra é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Ah, Deus, nos dê prudência. Ah, Senhor, nos dê ouvido para ouvir e nos dê, ó Deus, força para praticar aquilo que nós ouvimos. Que nós não saiamos daqui hoje apenas foi como se fosse mais um culto, mais uma reunião. Saiamos daqui na esperança de que o Senhor é o nosso sustentador, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é quem nos livra. E guardar essa palavra para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as coisas sejam conhecidas diante do Senhor. E a paz que excede todo entendimento, essa paz que nós não conseguimos explicar, que o mundo, quando olha para o crente, quando olha para o cristão verdadeiro, ele não consegue entender porque nós caminhamos em paz. Essa paz perene, essa paz que nos acalenta, essa paz que enxuga as nossas lágrimas, essa paz que nos faz ter esperança de um futuro, de um amanhã, essa paz que nos dá a certeza da vida eterna, essa paz que só Jesus pode nos dar. Ah, o mundo olha para nós, que o mundo olhe para nós e veja essa paz transbordante, abundante em nosso ser. Como diz aquele cântico, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque o Senhor
essa paz, porque é o Senhor que derramou dessa paz sobre mim, porque é o Senhor que me acalentou com essa paz, e hoje eu vivo debaixo dessa paz, e as preocupações não me importunam, o dia de amanhã não me importunam, a falta de algo que possa fazer parte do meu dia a dia não vai tirar essa paz que vem do Senhor. Que essa paz abunde ao coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Fortalece-os nessa paz. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Perdoe a emoção, é porque o Evangelho faz isso na vida da gente. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Você pode dizer um amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e que essa paz vá com cada um de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe.